E qual o objetivo do Galo principal para esta semana? O que pode acontecer até mesmo hoje? Registrar, dar condição de jogo a outros 3 reforços anunciados até aqui. 2 anunciados e 1 por anunciar. Lembrando que na semana passada, na sexta-feira, o Atlético registrou no bid da CBF o Bruno Fux, zagueiro de 23 anos, que veio do CSKA, futebol russo, e que chega contrato de empréstimo até dezembro desta temporada. Já estão também no bid o Edenilson, contrato de 2 anos, veio do Internacional, e o Paulo Henrique, também contrato de 2 anos, lateral direito, que veio do Juventude. Jogadores que já têm condição de estrear no sábado contra a Caldense. O Atlético agora correndo contra o tempo para fazer os registros do Paulinho, o atacante de 22 anos, que foi contratado junto ao Bayer Leverkusen da Alemanha. É um empréstimo até junho e o jogador, depois deste empréstimo, fica sem contrato com o clube alemão e vai permanecer no Atlético para um contrato definitivo. Inclusive, o Paulinho, curiosamente, foi a primeira contratação anunciada pelo Atlético para esta temporada. O Igor Gomes, que foi o 5º reforço anunciado, veio de São Paulo para um contrato maior de 4 anos. Ele também deve ter o seu nome publicado no bid da CBF, talvez hoje, assim como o Paulinho. E a situação que a gente vem trazendo do Patrick, que também veio de São Paulo, um contrato de 2 anos, tá tudo certo, parte clínica, médica, já vem treinando na cidade do Galo, pendências burocráticas, contratuais, só isso que está travando a assinatura de contrato e o Atlético anunciando a contratação do Patrick. Eu sei que no Rádio Esportes Debate, você já anunciou que vai falar... Não, vamos, hoje nós estouramos, né, com o Campeonato Não, Mineiro. vamos direto. Então não tem Rádio Esportes Debate? Não, mas pode debater agora o tema. Então ótimo, pra mim ficou até melhor, pra te falar a verdade. Eu tô vendo, eu sei que você não vão falar agora, vamos falar agora, Calazans. Pois é, porque eu ia só jogar algumas iscas, né, para vocês discutirem. A gente falou desses reforços aqui, que o Atlético já registrou no bid, e outros que ainda tem por registrar. Lembrando que o Bruno Fux e o Edenilson, eles foram titulares no jogo treino contra o Vila Nova no último sábado. A gente já debateu, mas claro, tem a audiência rotativa, e daquele time considerado titular, a gente destaca mais uma vez para o torcedor do Galo ir se familiarizando com a equipe que pode estrear no Campeonato Mineiro. Everson goleiro, Léo Simoni da base, zagueiro, improvisado na direita. Começa com ele, vai o Mariano. Mariano no último sábado fez fortalecimento muscular, não esteve em campo. Mas o Paulo Henrique, que veio do Juventude de lateral direito, entrou na segunda parte da atividade, no chamado time mesclado. Bruno Fux e Gemerson, seria esta a zaga. Rubens permanece na lateral esquerda. Edenilson, Pedrinho, Ademir, Vargas e Hulk, e como a gente vem trazendo de informação, o Paulinho não participou do jogo treino por uma infecção intestinal, mas a gente sabe que ele vem trabalhando no time titular nos treinamentos, pelo menos da semana passada, chegou a fazer dupla ali com o Pedrinho, e o Vargas foi banco, só que o Vargas começou o jogo treino. Então, são situações, Cirilo, que o técnico Eduardo Cudê vai ter que ir organizando na sua cabeça em campo, e lembrando que tivemos o jogador do Galo, Igor Gomes, arrebentando na segunda parte da atividade, participando diretamente dos 3 gols desta segunda parte, o Atlético que venceu o Vila por 4-1 no placar agregado. Você gostou, Léo, desses primeiros passos aí do Atlético no fim de semana? Evidentemente, alguns poréns, asteriscos trazidos ali pelo Calazans. O Paulinho não estava em condição, o Mariano também fazendo fortalecimento, o Patrick nem anunciado foi ainda. Enfim, como você encarou esses primeiros passos aí do Cudê, Léo? Então, Cirilo, eu vejo os primeiros passos como algumas confirmações do que a gente imaginava no trabalho do Eduardo Cudê, né? A formação tendo os 3 jogadores de meio, 2 atacantes. A gente brincava, né, Calazans? O próprio Eduardo Vargas, na entrevista coletiva, já entregou que o Cudê vai jogar com 2 atacantes ali na frente. Uma formação que tem o Alan como o primeiro volante, para a turma que gosta do tatiquês, né? Um 4-1-3-2. Então ele tem 3 jogadores de meio campo, 2 atacantes, mas esses 3 de meio campo dele são muito ativos no ataque. E por isso eu acho que o Léo Simoni, né, tá ganhando oportunidade, porque se de outro lado ele tem o Rubens, e o Rubens é sim mais veloz, mais rápido, mais intenso que o Dodô, ele precisa de laterais. Numa formação ele pode, em determinado momento do jogo, sim,
segurar o Alan ali com os zagueiros e transformar laterais em alas e ir com tudo para frente, precisando de um resultado. Mas a formação inicial do Eduardo Cudê já é ofensiva. Ele tem 2 atacantes e 3 jogadores de meio campo que estão o tempo todo no campo de ataque. Então ele tem 5 ali no campo de ataque já. Se os laterais dele avançam, você fica lá atrás meio desguarnecido. Então é normal que ele utilize pelo menos um dos laterais com um poder de marcação maior, né? A gente fala muito do Pesolano ter feito isso com o Zé Ivaldo no Cruzeiro, né? Então ele pode muito bem ter um zagueiro fechando um lado direito, como ele está usando o Léo Simoni, e o Rubens mais solto do lado esquerdo para se defender. Gosto das alternativas, Cirilo, mas é muito cedo para fazer uma análise do que está dando certo, do que vai dar certo. A minha impressão é que ele joga diferente, ele cobra muito. E como o Galo tem muita qualidade, eu estou muito esperançoso que o Atlético consiga bater de frente com Palmeiras e Flamengo nesse ano. Para você, Simões. Olha, Cirilo, eu acho que assim, a gente começa a ter algumas confirmações também, né? O Léo destacou aí a dúvida entre Rubens e Dodô como substituto do Arana. A impressão é de que o Rubens sai à frente, tá? Outra também, uma disputa que existe, né? Porque o Paulinho é titular do Atlético, né? Não jogou por causa da questão da questão intestinal e o Vargas acabou formando a dupla de ataque com o Hulk, né? Mas a gente percebe, por exemplo, que na formação de meio, sem o Patrick ainda, o Zarate machucado, essa questão toda, ele preferiu colocar o Ademir. E o Ademir à frente do Pavon, né? O Pavon jogou a segunda parte da atividade. E é interessante essa questão do lateral, né? Porque é muito comum o futebol sul-americano, aí a gente fala de Argentina, de Chile, de Uruguai, de lateral que tem como atividade principal primeiro marcar. Primeiro dar segurança defensiva, até para que você possa ter uma participação maior ofensiva de meias, de atacantes, não ter que pegar um atacante e botar o cara correndo atrás de marcador. No Brasil, o Tite fez isso muito bem naquele grande Corinthians, campeão de tudo, né? Uhum. Com o Alessandro e o Fábio Santos eram jogadores ciganos que rodaram, não conseguiram. De repente, no Corinthians, eles fizeram. Mas então, nessa formação, Simões, perdão, mas só para salientar, essa que ele começou usando, ele começou com o Ademir, né? Sim. Se ele começa com o Ademir aberto pela ponta direita e ele já tem 2 atacantes, não ponta direita, meia direita, é muito melhor ter um zagueiro que vai liberar o Ademir, o Hulk ali pelo lado esquerdo, do lado direito, o Vargas, quem quiser cair, e ele resguarda ali atrás, né? Sim, então eu acho que até foi muito isso, né? E o Paulo Henrique, pelo que o Fabrício já trouxe, né? E pela característica do jogador, ele é um ala, né? É um jogador que tem muita velocidade, um potencial ofensivo muito grande. Então, esse ano foi mais atacante do que tudo. Sim, né? Exato. Então ele mostrou também que essa preferência ali por um cara que recomponha melhor, pelo menos por um dos lados, o lado direito.